Dúvidas. A questão é pensão alimentícia, minha gente. A gente vai receber aqui a advogada Mariana Regis para tirar as dúvidas mais frequentes sobre pensão alimentícia. Mariana, por favor, pode entrar, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Pamela, boa tarde. Boa tarde. Você tem perguntas sobre pensão alimentícia, manda no nosso WhatsApp 71999719009. É um assunto de fato que as pessoas têm muitas dúvidas, né, Mariana, sobre a questão da pensão alimentícia. Começa já explicando pra gente o que é pensão alimentícia, quem paga e quem cobra. Pensão alimentícia, Pamela, é um valor que é fixado por um juiz que deve ser pago ou para filhos e filhas ou para ex-parceiras após a separação que não tenham condição de se manter e até mesmo para pais idosos que dependam dos filhos na velhice. Então são duas situações, quando o casal tem filhos e se separam, não é isso? E aí entra aí a questão da pensão alimentícia e também em casos de pais idosos que precisam dos filhos, né? São essas duas questões. 3, porque envolve também a mulher que se separa ou o homem também que se separa e teve uma queda na sua vida, justamente porque muitas vezes o outro parceiro ajudava a sustentar. Sim, entendi. Mas você sabe que é uma dúvida muito frequente, as pessoas acham que só os homens é quem devem pagar a pensão alimentícia e não é bem por aí, né, Mari? Não, na verdade, quem tem a custódia física desse filho, ou seja, quem está mais no dia a dia com esse filho ou com essa filha, é que irá se responsabilizar pela administração da pensão. Então, se é o pai quem fica com esses filhos a maior parte do tempo, naturalmente, quem irá pagar é a mãe. É a mãe. Certo. Mas e se for dividido igualzinho, né? Se a criança passar o mesmo tempo com o pai e com a mãe? Onde é que entra a pensão alimentícia nesse caso? Nesse caso, Pamela, a gente vai precisar analisar a capacidade financeira tanto do pai quanto da mãe. Porque muitas vezes a divisão do tempo é igual, mas a gente tem um pai que tem uma capacidade financeira 10 vezes maior do que a mãe. E a criança deve transitar entre as casas com um padrão semelhante de vida. Então, não é justo que aquela criança tenha direito, tenha acesso a coisas na casa do pai que não tem na casa da mãe. Então, esse cálculo vai ser feito levando em consideração a capacidade financeira dos dois, do pai e da mãe. Muito bem, porque a pensão alimentícia, minha gente, é para criança, né? É para, no caso, né, de casais que se separam com filhos, a pensão alimentícia não é para a mulher que vai se divorciar ou para o marido que saiu de casa, não. A pensão alimentícia é pensando nessa criança, né? Nesse caso, é pensando no bem-estar e na saúde, na qualidade de vida da criança, né? O dinheiro é para a criança, não é isso? Exatamente. Há uma confusão muito grande, as pessoas, né? E aí eu preciso dizer que esse é um pensamento mais comum dentre os homens. Eles acham que estão sustentando as mulheres quando pagam a pensão. E aí a gente tem esse tipo de discurso desde o pai que paga R$300 de pensão alimentícia até o pai que paga 3 mil, 4 mil. Mas é preciso lembrar, a pensão é sempre para pagar o sustento do filho, as despesas básicas, desde moradia, a escola, educação, né? Saúde, vestuário, tudo aquilo que a criança, que o jovem precisa para sobreviver, deve ser coberto pela pensão alimentícia. Entendi. Quando não há um acordo amigável, né? Quando o casal, por exemplo, se separa amigavelmente e consegue chegar ali a um acordo, olha, eu vou por mês pagar X valor, funciona também, são casos raros, Mariana, você que atua nessa área, mas é também muito importante, né? Exato. O ideal seria chegar a um acordo, porque eu acho que é muito mais fácil a gente cumprir algo que nós deliberamos conjuntamente do que quando é algo imposto pelo juiz. Mas é preciso lembrar que mesmo quando há acordo, essa pensão alimentícia só será assegurada se for homologada em um processo judicial. Então, não basta fazer acordo de boca, como a gente chama, sem levar esse processo para o judiciário. E muitas mulheres acabam se colocando em situações difíceis justamente por isso, porque vão num acordo ali de boca, confiam e acabam, né, criando um problema para elas próprias, né? Porque os homens às vezes não cumprem, ou as mulheres também às vezes não cumprem, né? Exato. É muito importante que a mulher, e a gente fala mulher muitas vezes porque culturalmente são as mulheres que acabam ficando mais responsável pela guarda, pela custódia dos filhos. É basicamente por isso que a gente usa, né, fala mulher e homem. Mas é muito importante que tenha essa formalização judicial, porque é a formalização judicial que garante que em caso de atraso, que em caso de descumprimento, ela vai poder cobrar, ela vai poder executar e esse homem seguirá responsável por pagar. Se o acordo é de boca, ele
deixa de cumprir, a mulher não vai entrar na justiça e conseguir recuperar esse valor que não foi pago. Certo. Existe um valor mínimo estipulado para a pensão alimentícia? Como é que a gente chega a essa conta, né? O valor que o pai ou que a mãe vai pagar na pensão? Não existe um valor mínimo. O que a legislação fala é que esse valor deve surgir justamente, em primeiro lugar, das necessidades dessa criança. Então, a gente faz uma tabela e preenche todas as necessidades e chega-se a um valor. Tá. Depois, a gente olha a capacidade financeira do pai, a capacidade financeira da mãe. Quem ganha mais, arca com mais. Mas o ideal é que a gente faça uma equação justa, para que nenhum dos dois fique sobrecarregado financeiramente. Até que idade o responsável vai ter que pagar a pensão? Hoje, no Brasil, a gente tem entendimento judicial que se o filho estiver matriculado em uma universidade, ele pode receber pensão até 23, 24 anos. Mas certo. É preciso dizer também que para se desobrigar dessa pensão alimentícia, o pai precisa entrar na justiça. Não é completou 18, como parei muita de gente pagar. acha, ou completou 24, parei de pagar. Não é, ele precisa ingressar na justiça. Enquanto não houver liberação judicial, ele continua responsável, Pamela, ainda que o filho tenha 30 anos e esteja trabalhando. Geralmente, quanto tempo casos de pensão alimentícia ficam na justiça até sair aí um resultado? Pamela, aqui na Bahia, porque cada tribunal tem um funcionamento diferente. Aqui na Bahia, a primeira decisão, ela sai em média em torno de 15 dias. Pode sair antes, né? A gente tem casos de 24 horas, já dei entrada em 24 horas, saiu uma decisão. Sim. Mas em alguns casos mais demorados, leva até 15 dias. Eu até que achei um prazo razoável, né? Frente à nossa justiça aí, que às vezes é tão lenta, devagar para algumas situações, né, importantes. Então, há 15 dias, né, dá até para a gente entender mais um pouco. Bom,